E aí, fiel, uma excelente quinta. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e toda a repercussão na mídia desse empate do Corinthians diante da equipe do Santa Fé lá na Colômbia pelo placar de 1-1, com gol ali de Gustavo Henrique no finalzinho. Lembrando, nesta quinta tem um jogo entre Platense e Peñarol. Se o Peñarol não vencer a equipe do Platense, o Corinthians já está classificado para as oitavas de finais. Enfim, estou trazendo um corte com toda a análise da partida. Inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Eu queria exaltar um pouquinho o Gustavo Henrique, zagueiro um pouquinho? do Corinthians, porque acho que é um jogador que... E acho que isso tem a ver com o início de trabalho do Diniz no seguinte sentido. O Corinthians já tinha uma bola parada aérea muito forte desde o ano passado com o Dorival. Inclusive, nos jogos de Copa do Brasil, isso foi importante. Em vários momentos da Copa do Brasil do ano passado, esse ano também. E aí eu fui dar uma olhadinha aqui nos últimos 10 jogos dele, que tem me chamado muita atenção, é a quantidade de vezes que ele está conseguindo finalizar a jogada, né? É claro, ele é o principal cabeceador, o Corinthians tem algumas jogadas ali que vão fazer com que a bola chegue a ele sem alguém o bloqueando, né? Alguém bloqueia o bloqueio do Gustavo Henrique para o Gustavo Henrique conseguir atacar a bola e cabecear. Ontem nem foi o caso, né? Foi uma jogada ali de abafa no final do jogo, ele ficou na área, um cruzamento e que excelente técnica de cabeceio no ângulo do goleiro, impossível de defender. Mas me chama a atenção esses dados aqui. Os últimos 10 jogos dele, do Gustavo Henrique. 10 finalizações, uma por jogo. 7 certas. Se você for rodar o Brasil aí, tem um monte de atacante que não tem esse número. Conseguir acertar o gol. Das 10 finalizações, ele acertou a casinha. O Paulo Nunes opinou ontem no Segue o Jogo da TV Globo que ele é o melhor cabeceador hoje, ofensivo mesmo, do futebol brasileiro, que tem a melhor técnica, o melhor movimento, é o mais letal. E tá aqui o gol que você tava, o Mateuzinho cruza. Olha onde ele bota essa bola, né? E é uma bola, assim, nos acréscimos. E, ele tem ali a percepção de se manter nas costas do zagueiro, o zagueiro bem mais baixo que entrou depois, né? No lugar do outro que havia se lesionado. Mas posicionamento, tempo de bola, técnica de cabeceio, o Felipe fez muito gol de cabeça, pode falar sobre isso também. Quanto menor, porque a gente fica nessa situação de, o cara é maior, tem 1 metro, tem quase 2 metros e tal. É claro, colocar um atleta rival com 1,60 m para marcar um cara de 2 metros é diferente. Mas o cara mais baixo é difícil pra caramba. Geralmente coloca nas bolas curtas ou então no individual, um cara mais baixo, que o cara ele segura e vai no corpo, vai no bloqueio, é difícil pra caramba. Isso dificulta demais quem tá atacando, no caso, o Gustavo, né? Ele realmente, assim, pode vir atletas de estatura mais baixa ou até alto e forte como ele, que ele vai e ele atropela, cara. Ele é muito bom na jogada aérea. E 3 gols e 1 assistência nesses 10 jogos. Se a gente pegar o todo da temporada, são 4 gols e 2 assistências em 23 jogos. Assim, é bem impressionante. E por que eu falei da questão do início do trabalho do Diniz? Porque é muito comum, principalmente treinadores que têm... Só pra acrescentar uma coisa? Eu acho que é justo dizer que esse é um legado do Dorival. Exato, eu ia chegar aí. Com certeza. Porque é muito comum, Rizek, a gente vê o seguinte, treinadores, principalmente que têm assinatura no trabalho, né? Você olha o time do Diniz jogar, é um time diferente da grande maioria dos outros treinadores. Então é comum, muitas vezes, treinadores que possuem essa característica deixarem de lado tudo aquilo que funcionava com o trabalho anterior. E acho que ele teve essa percepção, essa continuidade, principalmente jogadas de bola parada. Não vou falar que são as mesmas, né? Óbvio que não. É uma variação muito grande. Mas a estratégia já acontecia com o Dorival, foi mantida com novos ingredientes ali. O Corinthians tem colhido os frutos disso. O Gustavo Henrique, vamos rodar. Ele tem 4 gols no ano. Um contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista, e marcou 3 na Libertadores. 3. E gols importantíssimos, né? Contra o Santa Fé, segunda rodada, o Corinthians tinha vencido o Platense. Um gol claramente que eu tinha trabalhado, pensado, né? Eu acho que só o Gustavo Henrique como alvo, né? Sim, não, tô brincando. É o tipo da finalização que não. Esse de cabeça contra o Peñarol, importante. Abrindo o placar na Neoquímica Arena, semana passada. E o de ontem, cara, crucial, que pode ser o gol da classificação. São gols diferentes, né? Exato. Tá falando de agora, né? Porque já vem fazendo gol já tem tempo, né? Ano passado, por exemplo, fez gol no derby, fez gol em vários jogos fazendo gol, cara. Sim. São os gols, ele tem 3 gols nessa Libertadores. Né? Nessa Libertadores. Tem gol de bola viajada na segunda trave, que pra ele é bom, porque ele tem 1,96 m, então ele consegue um alcance maior saindo do chão. Eu acho que ele tá jogando muito bem, cara. Assim, não é de hoje que ele tá jogando bem. E tá bem protegendo a área também, né? Eu entendo ser o melhor momento da carreira dele.
Né? Ele jogou bem no Santos, teve uma passagem não 19 muito boa no Santos, Flamengo. ele foi muito bem com o Foi São muito Paulo. bem no Santos, muito bem. Mas eu acho que assim, o protagonismo que ele tem esse ano no time do Corinthians, opino que é o melhor momento da carreira dele. Acho que a chegada do Diniz também potencializa esse atleta e o Gabriel Paulista também ajudou muito. A chegada do Gabriel Paulista também ajuda muito, porque é muito bom jogador, tem muita experiência, jogador canhoto, ajuda demais, eles se completam demais dentro de campo. E que também é bom no jogo aéreo, fez um gol decisivo, né, na final da Supercopa contra o Flamengo. A gente vai usar uma ideia aqui que eu adoraria que fosse uma ideia original, né, que fosse uma ideia criada pelo Seleção. Ela não é, ela está viralizando com comentaristas, torcedores do Corinthians. Quer dizer que o que está acontecendo agora no time corintiano não é dinizismo, é corintianismo. Aquela mística que o clube gosta de cultuar, dos jogos sofridos, de gol no final, né? Então, assim, não é exatamente o dinizismo, pelo menos os clichês, né, e os chavões em torno do dinizismo, mas está em prática o corintianismo. Eu acho que o Diniz tem muito desse corintianismo, né? A começar pelas origens dele, da zona leste de São Paulo, ali como o próprio diz, da quebrada ali. Todo mundo sabe que ele foi torcedor do Corinthians. Eu acho que ele combina muito com esse espírito. Por que eu digo isso? O Corinthians com o Dorival, e eu fiz questão de citar o Dorival, porque eu acho que o Dorival fez um bom trabalho. Foi embora porque entenderam que bateu no teto. A água estava bem parada ali no Corinthians com o Dorival. Não acontecia muita coisa, o time estava no marasmo. O Dorival estava meio desanimado com o que ele entendia ser um elenco curto, com pedidos não atendidos. E o Diniz, inegavelmente, chegou com outro ânimo, né? Sabendo das dificuldades, estava desempregado, assume um time já conhecendo e disposto a lidar com as dificuldades, coisa que o Dorival lá dentro estava meio desgastado, e ele dá uma mexida absurda na água, absurdo, o time passa a ter uma outra postura, passa a ser mais vivo, e o jogo de ontem eu acho que passa muito por isso, porque o primeiro tempo do Corinthians foi bom, né? O Corinthians rodando os melhores momentos, ele jogou bem no primeiro tempo, foi um bom jogo, só que no segundo ele vai sentir o ar rarefeito, o mandante vai crescer de produção e ele vai se segurar muito em função das defesas do Hugo. Só que o time não parou de acreditar e eu acho que o Diniz dá uma incendiada. Quem assistiu a transmissão ontem percebeu que ele foi falando coragem, aquelas coisas do Diniz. Jogar como se estivesse no Brasil, vamos lá. E ele deu uma incendiada com alterações que não foram muito óbvias no fim do jogo, colocando sangue novo, e o time foi buscar esse empate assim, extraordinário, um empate assim, dramático e extraordinário para as pretensões de classificação. Pode falar, Couto. Acho que essa questão do tempo técnico tem muito a ver com a mudança de postura que ele pediu depois do gol, né? Porque ele fala, agora a gente tem que jogar como se estivesse no Brasil. Porque é natural que se entenda que a estratégia inicial não fosse essa, de marcar alto o tempo todo, ou de ter a bola o tempo todo, né? Se instalar no campo de ataque o tempo todo por conta das questões de altitude, mesmo que não seja uma grande altitude, mas ela influencia. Acho que tem a ver, sim, a melhora do Santa Fé no segundo tempo com isso, mas também acho que tem a ver, para mim, o Corinthians, todas as vezes no jogo que tentou aproximar para sair jogando com passe curto, ele conseguiu superar a pressão do Santa Fé. Em alguns momentos, ele optou por não fazer isso. Ele olhou assim a pressão, às vezes era individualizada a pressão, fazia a ligação direta e tinha dificuldade de controlar a posse no segundo momento. Tem até algumas jogadas, o Felipe citou um lance aqui antes do programa começar, de uma saída curta que o Yuri Alberto cruza e o André quase finaliza de carrinho da pequena área, mas no primeiro tempo também teve uma outra jogada assim que não foi bem finalizada, tem uma outra no segundo tempo que o Yuri Alberto recebe do lado da área e erra o cruzamento, ao invés de cruzar para trás, no pé do Garro que estava chegando, ele dá atrás do Garro, e aí o Diniz até reclama com ele durante o tempo técnico, né? Dá uma bronca nele ali sobre essa jogada. Então eu fiquei muito com essa sensação do jogo. Todas as vezes, mesmo considerando essa mudança de postura depois, que o Corinthians buscou colocar a bola no chão, se aproximar desde a saída, botar em prática mesmo. Mas o time estava mortinho nesse momento aí, né? Mortinho, só dava Santa Fé. E ele mexe com os brios do time e eu acho que assim, as alterações que ele fez, colocando Dieguinho, Caio César, também entraram o Pedro Raul. Carrilho começando as jogadas, né? Basicamente começando todas as jogadas, até porque o Santa Fé deu muito campo para o Corinthians nos últimos 10, 15 minutos. O gol não tem a participação crucial de nenhum desses jogadores que entraram. Mas os jogadores que entraram deram um sangue novo, assim, e assim, a mensagem de que vamos lá, cara, não é para aceitar a derrota, vamos lutar até o último minuto.
E essas foram as alterações. O André, de novo, não fez um bom jogo. Eu entendo que ele está mantendo o André no time para não queimar o garoto. Desde a expulsão dele contra o Palmeiras, já houve a especulação, será que ele volta? Ele continuou no time, mas não está jogando bem. Mas já tem gente aí pedindo passagem, né? Quem? Dieguinho entrou bem pelo segundo jogo, o Carrilho tem entrado bem no time. Um jogador diferente. Aí o César tá voltando, mas aí ele traz o Bidon para jogar de segundo nome. Aí o Dieguinho entrou, o Dieguinho incendiou o time. O Carrilho entrou, deu sangue novo. O Caio César também partindo para cima, coisa que estava faltando, né? Partiu para cima de todo mundo que estava na frente dele. E o Pedro Raul que não conseguiu fazer muita coisa, porque o Yuri Alberto estava extenuado, né? Trocou um centroavante por outro. Mas eu acho que essas alterações, cara, deram uma turbinada no time, assim. Até fiquei pensando, por que não mexeu antes? O Corinthians parecia tão cansado, tão... Por que não mexeu antes, assim? Enfim, deixou para mexer nos últimos 10 minutos. Elas têm a ver totalmente com a questão física, né? Por tudo que vocês já falaram. Ar rarefeito, não é a altitude da Bolívia. Mas, enfim, jogadores sentem no calendário. Então, tinha sangue novo e, além dessa questão, teve um entendimento de jogadores com iniciativa. O Dieguinho está muito à vontade, né? Ele não está mais se sentindo como um jogador que está chegando num elenco... Ele já se sente parte do elenco, isso fica muito jogadores claro. Ousados, né? De pegar a bola, ir pra cima, de ir pra cima mesmo, tá voltando pro Corinthians. Que ele não vai oscilar, assim como o André. O André também já se sente totalmente parte do elenco, ele é parte do elenco e mesmo assim ele tá no momento de oscilação, que pode ter a ver com transferência, pode ter a ver com uma série de coisas que são normais no início de carreira de um jogador. Não só no início, de muitos. Ou só uma queda natural também de um jogador que vai oscilar muito ainda. Porque pode acontecer, garoto. Ele ainda não tem a maturidade de atingir um nível que se mantenha por meses. Ainda mais no nosso futebol, em que nada quase se mantém por meses, né? O que se mantém é um fenômeno e sai, né? Na verdade, exatamente. Tem outro elemento interessante nessa análise toda que vocês fizeram, que é o novo futebol, que tem um tempo técnico e que permite correções de rota nos 2 tempos. São quase 4 tempos agora, né? Enfim, não é uma parada para hidratação. Esses jogos não têm precisado, não tem. Você está gostando desse tempo técnico? Eu não gosto. Mas, assim, se eles quiserem assumir o tempo técnico, olha, a partir de agora o futebol tem 2 paradas para que os treinadores possam conversar com seus jogadores. E é uma atração midiática, né? Porque você ouve a orientação. Total. E ontem deu para ouvir muito. Muito. Né? Não é todo jogo que ouve com a clareza que a gente ouviu ontem. No segundo tempo, inclusive, se tivesse o pi, entraria muitas vezes, porque o Diniz estava um pouco mais irritado com o time atrás no placar. No primeiro tempo, ele pedindo claramente para os jogadores seguirem o Bidon, seguirem o Garro, se aproximarem da zona da bola, e a bola normalmente está com os jogadores mais técnicos. O trabalho do Diniz, desde que ele assumiu, ele tem 10 titulares. Assim, pode ser que ele mude esses 10, né? Pode ser que ele coloque o Bidon de volante, tire o André. Mas ele joga Hugo, Mateuzinho, Gabriel, Gustavo Henrique e Bidu, Raniel e André, Bidon, Garro e um ponta esquerda, e Yuri Alberto, que veio depois. Cara, que é o Lingard hoje, né? Começou o Kaique, sim, hoje é o Lingard. Depois veio o Vitinho, agora é o Lingard. E aí eu começo a pensar... Jogando bem o Lingard. Bem o Lingard, bem no jogo, se aproximando, vindo para dentro. Quando o Memphis estiver disponível, ele vai tirar o André, recuar o Bidon e jogar com os 4 lá na frente, ele vai tirar o Lingard e botar o Memphis por ali, ele vai mudar o jeito de jogar. O que você acha? É um desafio. Eu acho que ele vai tentar, dependendo do jogo, a alternativa mais ousada possível. Pelo menos em algum momento eu acho que ele vai tentar jogar com os 4. Ele deu uma pista disso daí na primeira expulsão do Corinthians e Palmeiras. Eu lembro da entrevista pós-jogo que ele falou assim: tem gente que acha que o Garro não pode voltar marcando pelo lado. E hoje ele provou que ele pode voltar marcando. Aquilo ali me deu, opa! Por quê? Porque quando o Memphis voltar, ele pode fazer, por exemplo, Memphis e Yuri, dupla de ataque, Garro partindo da meia direita e o Lingard ou qualquer outro jogador partindo da meia esquerda. Com o Bidon e Raniel, com o André e Raniel, com o André e Bidon, enfim. Aí vai depender de cada jogo. Sim. O Raniel é o melhor até agora, né? Eu também acho que depende muito do jogo, gente. Por exemplo, bater isso em casa, ele pode se abrir mais. Depende do jogo. O Felipe trabalhou com o Diniz. Às vezes ele não tem muito isso não, hein, cara. Não, depende do jogo. Quando trabalhávamos juntos, depende do jogo, de fazer uma pressão alta ou não. No segundo ano ou no terceiro, no último ano dele, que ele começou a entender, assim, mas, como eu falei, né? Ele era um cara que fala muito, cobra muito, mas ele sabe escutar também. Sabe? Quando o atleta tem totais condições de chegar para ele e falar com ele, professor, eu acho que é isso, e ele
entende, dependendo do que você falar, não, tá certo. Por exemplo, nós fomos jogar o jogo contra o Colo-Colo no Chile, e era claro, o Colo-Colo era o mesmo treinador, por exemplo, que hoje está no time do Di Maria, esqueci o nome, no Rosário Central. Ele era o treinador do Boca na final, e voltou pro segundo tempo, o Boca, ele deu um passinho para frente e começou a nos pressionar. O Almirão começou a nos pressionar. E deu certo, fizeram 1-1, empataram o jogo e nós fomos vencer o jogo na prorrogação. Quando ele foi pro Colo-Colo, o primeiro jogo no Maracanã foi 3-2 pro Fluminense, eles fizeram uma pressão absurda. Por quê? Porque eles sabiam, só vamos fazer pressão porque deu certo. No jogo de lá, nós chegamos lá, assim, a gente precisava vencer o jogo e foi conversado. Foi, professor, olha só, nem todos têm a confiança de pegar e sair jogando. Os caras vão fazer uma pressão absurda, vamos jogar hoje no contra-ataque, pô. E deu certo, ele escutou. Ele entendeu que naquele momento, então tudo bem, deu certo. Nós vencemos por 1-0, o gol do Marcelo. E nos fechamos, nos defendemos muito bem, assim, eles chutaram em gol, acho que 1 ou 2 vezes só. Tiveram posse de bola, fizeram pressão. Então, quero dizer que ele escuta. Hoje, ele está muito melhor preparado do que alguns anos atrás. Você vê na própria cobrança, na fala dele. Então, assim, se fosse um outro tempo, ele já ia querer já de imediato que o Corinthians começasse a sair jogando. Já não foi assim de imediato, porque tem pouco tempo de treino. Ele vai colocando aquilo e aquilo ele pensa em prática com muito vídeo, tem pouco treinamento, mas nos treinamentos. Ontem nós já vimos um pouquinho daquilo que ele gosta. Mas mudou bastante, assim. Mudou para... É o que eu falo, né? O Diniz tem evoluído a cada ano que passa, que, assim, de verdade, cara, é um treinador que faz muita diferença. Muita diferença. Eu converso com corintianos, os caras falam, meu irmão, esse cara chegou e me dá uma esperança, assim, quando eu vejo ele em campo, quando eu vejo ele ali na beira do campo conversando com os atletas, incendiando os atletas, sabe? E isso é muito importante. Então, sim, eu acho que hoje ele tem a capacidade de mudar conforme manda a música, conforme o jogo. A estratégia muito, mas os 11, ele não é tão fã de ficar mudando toda hora, ele tem o pessoal dele, o Corinthians já sabe hoje, por exemplo, o Corinthians sabe quem são os titulares. Isso aí é uma marca dele. Eu, por exemplo, a gente está falando dele aproveitar coisas do Dorival. O Corinthians conquistou com 3 jogadores mais fortes no meio campo, né? Que hoje seriam Ranieri, Bidon e André. Não vejo por que ele desfazer isso, porque deu certo, vem dando certo no Corinthians, está dando certo com ele. Eu acho muito mais provável o Lingard sair do time para entrar o Memphis e ele manter aquilo que vem funcionando. É uma boa herança, né? Eu acho, pegou uma boa herança. Eu acho injusto, assim... A questão para mim é o posicionamento do Garro. É menos quem vai sair, mais o posicionamento do Garro. Eu acho que ele vai manter o que o Garro está fazendo e com o Memphis no lugar do Lingard. Mas estamos aqui especulando, né? Mas aí o Memphis tem que descer para marcar a lateral. Tem, mas eu acho cedo. Vamos ver quando o Memphis voltar, o que ele vai fazer. Por exemplo, coisas que eu acho mais relevantes até do que a tática hoje, assim. O Corinthians do Dorival, nessa reta final, ele estava com a água muito parada. Então, quando você levava um gol, você tinha certeza que ele não ia virar. Contra o Fluminense no Maracanã, contra o Inter em casa. Hoje o Corinthians leva gol e passa a sensação de que vai lutar até o fim. Então, ele deu uma mexida na água, ele deu uma mexida no ambiente. Mas voltando aos clichês que cercam e que eu acho boa parte deles injustos, a carreira do Diniz, eu não consigo achar que o São Paulo dele era a mesma coisa do Fluminense, que era a mesma coisa do Vasco. Eu acho que ele se adapta. Acho mesmo. Mas tem um clichê em torno dele que é sempre igual, eu discordo. Mas eu queria aproveitar, nada a ver com o Corinthians, o Felipe aqui, acho que eu nunca conversei com o Felipe sobre isso. Um caso clássico, assim, de manter a convicção dele é o jogo com o City, né? Exato. Ali ele manteve o... Você achou correto encarar o City sem mexer na maneira como o Fluminense vinha jogando? Achei correto. Aquilo dali fez com que... O Guardiola cresceu com aquilo, porque depois ele deu uma entrevista e falou que treinou o tempo todo pensando realmente no que o Fluminense iria fazer, tanto que a pressão do City, a gente brinca, né, cara, assim, nós pegamos o melhor City, né, porque a gente pega o City depois de alguns meses, e começou o jogo assim, porque o placar, nós tivemos, foi 3-0 o jogo? 4-0 o jogo, né? 4-0. O placar, assim, no início do jogo, o primeiro gol foi muito no início. O Ake acerta um chute que ele nunca acertou, bate na trave, volta 1-0 para eles, e depois, nós não fugimos daquilo que a gente sempre treinou. Sabe? Foi um time que jogou com muita coragem. E nós saímos jogando contra o melhor City. Sim. Os caras faziam pressão, eles colocavam todos os jogadores no nosso campo. Todos os jogadores, tirando o goleiro, estavam no nosso campo de defesa e a gente conseguiu sair jogando. Agora, nós treinávamos exaustivamente com 12 marcando. Nós treinávamos sair da pequena área, de dentro da área, da grande área, com 10 jogadores dentro da área e a gente saía jogando. Com muita movimentação, muita velocidade.
Foi isso que aconteceu naquela famosa 2, 3 minutos, nós tivemos bola no pé e conseguimos sair jogando. Agora o jogo, o placar assim, mas perdeu de 4-0. Nós 1-0 o jogo, logo depois nós tivemos por 1 milímetro, não é pênalti no Germán por causa do impedimento, foi pênalti, acabou que não deu pênalti por causa do impedimento, depois nós estávamos em cima, o Arias tinha perdido, o goleiro o Ederson fez uma defesaça no Arias e logo o Foden foi cruzar, bateu no Nino, 2-0, ali acabou o jogo. Aí depois ele fez algumas mudanças, 3-0, 4-0, mas assim, eu também tenho muito orgulho disso aí, sabe, de nós conseguimos sair jogando contra o melhor City, cara, que era um City rápido, forte, com jogadores assim, acima da média, uma seleção mundial no Manchester City, né? E nós conseguimos diversas vezes sair jogando. Não, aquele momento ali foi histórico, mas diversas vezes nós conseguimos. Da série jamais saberemos como teria sido se ele tivesse. Mas 3 meses depois. Jamais saberemos. Ai, meu Deus. Acho que é legal esse tema que você levantou de ser sempre a mesma coisa. Eu não acho que é, tá? Não, eu sei. E eu concordo com você, porque a mesma coisa não tem como ser nunca. Você tem jogadores com características diferentes, momentos diferentes, clubes em contextos diferentes. Agora, também não tem nenhum problema de um treinador ter uma marca. Ele tem a marca dele. Claro. E acho que isso que faz os grandes treinadores. Claro. Né? Poucos treinadores, a gente vai citar alguns aqui. Depende, qual é a marca do Ancelotti? Então, eu ia falar dele. Mas tirando o Ancelotti, qual é o outro treinador que você olha a carreira estabelecida de longo prazo e fala assim, esse cara não tem um jeito de montar o time? Faz sentido. Todos eles têm, cara. Faz sentido. E isso é o futebol, cara. O próprio Luiz Henrique, que é o cara do momento, tem uma marca. Tem uma marca. O Ancelotti também tem. Talvez ele não tenha uma marca se a gente pensar em desenho tático, em sistema tático. Isso. Mas ele tem a marca. Ele evidentemente tem uma marca de um time equilibrado, além da marca da Não, a marca dele é times equilibrados. Ele não é um cara, e tá até no livro dele. Ele corre menos riscos do não que quer ser visto como um treinador autoral, revolucionário. É um cara que se adapta a diferentes elencos. Mas que conseguiu extrair de alguns dos grandes craques mundiais, talvez os seus melhores momentos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que será no domingo às 18h30 na Neoquímica Arena contra a equipe do São Paulo, com transmissão dos canais da Prime Video. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Timão é o primeiro time ali na zona de rebaixamento, 17º colocado, 14 jogos, somou 15 pontos. Já a equipe do São Paulo é o 4º colocado da competição, 14 jogos, somou 24 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do São Paulo. E aí está o Paulistão e o Brasileirão dos anos anteriores. Desses últimos 5 jogos, o retrospecto não é nada bom para o Corinthians. São 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Corinthians e 1 empate. Esse empate foi no último confronto que ambos tiveram, já nessa temporada de 2026, pelo Campeonato Paulista, jogando na Neoquímica Arena. O jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Enfim, jogo muito importante para o Corinthians para se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que vem de uma derrota diante da equipe do Mirassol no último jogo, numa sequência de 2 jogos consecutivos sem vencer, já que empatou no meio de semana contra a equipe do Santa Fé pela Libertadores. Além disso, Neoquímica Arena vai estar lotada, a Fiel vai apoiar até o último minuto da partida. E os 3 pontos é essencial para sair ali da zona de rebaixamento e almejar coisas maiores no Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!